Tenta abrir o campo. Bem, falando sobre o que aconteceu nesse final de semana, nesses últimos dias no município do Amapá, aconteceu uma revoada de besouros. Então, os besouros em grande quantidade aparecendo, e foi realmente algo surpreendente. É algo que poucos relatos há sobre isso. No Amapá não há relatos sobre essa ocorrência. No Brasil, segundo os meus levantamentos, isso não aconteceu. É muito raro de acontecer com esse grupo de besouros. E há uma ocorrência devido à nossa mudança de estação climática. A gente estava num período de estiagem, que foi um período de estiagem bastante severo. Houve uma falta de chuva, então o tempo secou bastante. Além disso, a temperatura esteve bastante elevada. Agora, nos últimos tempos, começou a aparecer as chuvas, então a chuva vem aparecendo, e nesses últimos dias choveu mais intensamente. Além disso, a gente estava numa lua cheia com bastante luminosidade, e essa lua cheia foi minguando, então nós já estamos numa mudança de lua e com as nuvens cobrindo a lua, ou seja, cobriu a luminosidade. E aquele local aonde estava com refletor foi aonde os besouros foram atraídos. Então eles foram atraídos pela luminosidade e pela mudança de estação. O que não é comum. Então são besouros que vivem, eles já são besouros adultos, que passaram por uma fase larval. Durante a sua fase larval, eles são detritívoros, portanto, eles se alimentam de detritos que podem ser restos de madeira, restos de raízes, restos de matéria orgânica ao redor daquele local, é onde as larvas se desenvolvem. Então, nesse período, eles se desenvolveram, e agora, com o início da chuva, eles passam a chegar. Então, eles chegaram ali em grande quantidade. O que assusta é a quantidade, que foi bastante intensa. Aquele local é um local de pecuária, então há uma exploração pecuária, onde se cultiva a pastagem. Então, o que maior se tem lá é pastagem, e a pastagem foi instalada onde era uma área de fragmentos florestais. Esses fragmentos florestais sendo suprimidos e instalados a pastagem, eles deixaram restos de raízes, restos de matéria orgânica, onde as larvas se desenvolveram. E ali chegaram essa grande quantidade de besouros. O que eu tenho a dizer é que são besouros que têm o aparelho bucal mastigador. Portanto, eles têm mandíbula, e na mandíbula, a mandíbula é constituída por pequenos dentes. Então, eles têm aparelho bucal mastigador, e eles não transmitem doença a humanos. Não são insetos transmissores de doenças. A menos que eles possam causar alguma alergia, porque eles estavam em detritos. Então, ele vindo de detritos, eles podem, em algumas pessoas que podem ser mais sensíveis, causar alguma certa alergia. Também não há relato de alergia severa. São detritos que eles carregam e que podem causar alguma coisa. Os danos que eles podem causar seriam danos mais à agricultura. Mas também não há relatos pelo que eu sei, não há relatos de danos à agricultura, danos às plantas onde eles estavam. Algumas coisas, a gente tem que ver
que é um fato histórico bastante importante. Então, há que se relatar esse fato histórico, e essa grande quantidade de besouros há que se aproveitar. Existem pesquisadores brasileiros trabalhando com alimentação animal. Então, esses insetos que são a maioria constituídos por quitina. Quitina é proteína. Então, esses insetos podem ser constituintes de ração a peixes na piscicultura, ou ração dados a bovinos, dados a equinos, dados a suínos. Então, essa grande quantidade de insetos podem ser trabalhadas, podem ser trituradas e fornecidas à ração animal. Há também alguns trabalhos que colocam esses insetos na alimentação humana. Então, algumas áreas da gastronomia utilizam insetos na alimentação humana. São quitinas proteicas. Então, fazem parte da proteína. E podem ser utilizados como alimentação humana. No Brasil, os trabalhos na gastronomia humana ainda são incipientes, são trabalhos iniciais. Mas no mundo, a gente tem outros países que utilizam muito insetos na alimentação humana. É o que eu tenho a dizer. Os trabalhos futuros que eu pretendo desenvolver aqui no nosso laboratório do IEPA é a identificação taxonômica deste inseto e ver quais foram os fatores biológicos que levaram a essa grande quantidade de insetos aparecer nesse momento.